Boa noite. Começamos agora mais um Correio Urbano, programa exibido pelo Portal Correio no endereço play.portalcorreio.com.br. Hoje vamos falar sobre abastecimento, qualidade da água e racionamento. Boa noite. Para a conversa de hoje, os nossos convidados são o presidente da AESA, a Agência Executiva da Gestão das Águas, João Fernandes da Silva, e o professor da Universidade Federal da Paraíba, também doutor em recursos hídricos, Francisco Sarmento. Para começarmos a conversa, preparamos uma ilustração com os volumes dos açudes monitorados pela AESA, especificamente os que abastecem João Pessoa e Campina Grande. Vamos ver na tela. Aí, ó, a gente está vendo esses açudes, a gente tem uma pequena defasagenzinha, por exemplo, nos reservatórios sangrando, agora são 7, nos reservatórios com capacidade superior a 20% continua 35, nos reservatórios em observação 43 e nos em situação crítica 42, certo? Aí eu queria, com base nesses números aí, tem a capacidade de Boqueirão, de Marés, Grama, Mamuaba, eu queria começar perguntando a João Fernandes, depois de tanta chuva, doutor João Fernandes, mas ainda com dificuldades no interior, como o senhor avalia o estoque d'água na Paraíba? Boa noite. O estado do balanço hídrico paraibano é crítico. Todos nós sabemos que há 6 anos chove abaixo da média, com exceção de 55 municípios, agora no mês de julho, que foi, eu diria assim, uma grata surpresa. Isso alterou até o clima na capital do estado da Paraíba. Há muito não se sentia tanto frio nesta cidade. Então, a situação é esta, em todo o estado da Paraíba. Nós temos alguns mananciais que são simbólicos ou representativos do que há de melhor. Por exemplo, nós não podemos nos preocupar tanto, por enquanto, com Gramame e Mamuaba, já que Marés é uma espécie de barragem de passagem, barragem pequena, mas é uma barragem de passagem. As barragens Gramame e Mamuaba hoje está sangrando, tem 58 milhões de metros cúbicos. Eu diria que as autoridades, começando daqui para o sertão, as autoridades da Paraíba deveriam ter pensado no passado em construir um sistema de armazenação aqui para o litoral e adentrando o Brejo Paraibano, chegando até o Agreste, dizendo que o Agreste seja de Campina Grande para cá, como também no próprio sertão paraibano. Você tem hoje o sistema Curemas Mãe d'Água, que tem capacidade para armazenar 1.250 bilhões de metros cúbicos. Eu estou arredondando essa questão, sim, porque não dá para a gente contar de outra forma. E hoje, Mãe d'Água tem 30 milhões de metros cúbicos, Curemas tem 49 milhões, e nós iniciamos no início deste ano, estava Curemas com apenas 16 milhões, portanto, já no volume morto, com água apenas e tão somente para garantir 4, 5 anos de Curema, do município de Curema, porque o sistema porque o sistema de retirada facilitava, a menos que se fizesse captação flutuante, poderia se tirar muito mais dessa água. Mãe d'Água, nós fizemos, Ana e ESA, trabalhamos de tal modo que primeiro vamos exaurir Curemas, para poupar Mãe d'Água, preocupados exatamente porque nós não sabíamos como seria o comportamento das chuvas neste ano. E, de fato, as chuvas que caíram nos meses do período chuvoso não foram tão representativas, a ponto de eu ter destacado que o mês de julho é um mês que está na série histórica fora da curva. João Pessoa choveu neste mês só 90% a mais da série histórica. A Ilhandra ali choveu 75%.
Eu falo disso no mês de 50. De modo que a situação é crítica no estado da Paraíba. O volume de água que nós temos armazenado precisa de uma gestão extremamente rigorosa, porque, infelizmente, nós somos educados na perspectiva de que havia água. Isso é uma farsa. Isso é uma grande mentira. Nós estamos no Brasil e no Nordeste brasileiro nós temos apenas, estou arredondando para facilitar a conta, 3% dos recursos hídricos do país. E no Nordeste setentrional, os 4 estados, Paraíba, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte, têm apenas 0,5%. Um país, uma comunidade, uma cidade, um estado e uma nação que tem consciência das suas limitações, deve se preparar para enfrentar o problema no futuro. Por que é que Israel hoje é uma nação que chega até a esnobar os processos de irrigação que lá se implementam? Porque em 1930 eles já tinham um órgão gestor de águas. E foi um país também que se preparou para isso, tanto com esse órgão gestor, tanto também como educando a população para fazer o bom uso dessa água, não é isso? Mas veja, em 1930 não era sequer Estado, só em 48 é que se criou o Estado de Israel. Em 1900, mas em 30 eles já tinham um órgão gestor. Se eles queriam transformar 500 mil habitantes em uma nação de 10 milhões de habitantes, eles teriam que se preparar para isso. E foram buscar água no mar, criaram todos os mecanismos necessários e suficientes para fazer a boa gestão do recurso e atribuir um valor à água, porque nós também aprendemos que água não tem valor. É verdade. Doutor João, antes de virmos aqui para o estúdio, a gente estava conversando com o professor Sarmento, e ele fazia uma comparação curiosa entre essa oferta de água que houve nesse mês, que foi iluminado, como o senhor falou, né? Grande oferta de água, muita chuva, chuva abundante, e a situação justamente do sistema Corema Mãe d'Água. Ele falava para a gente uma comparação bem curiosa e mostra e corrobora com o que o senhor falou aí, que é uma crise muito grande lá no sertão. Gostaria que o professor nos explicasse essa comparação feita entre os dois sistemas, aqui no litoral e lá no sertão. Pois não, boa noite a todos. A Paraíba, de fato, vive hoje uma crise, talvez seja sem precedentes, se compararmos a população que temos hoje a atender e a disponibilidade hídrica efetiva no Estado. Se nós somarmos hoje todos os volumes que existem acumulados nos açudes monitorados pelo governo do Estado, nós vamos encontrar aí cerca de 535 milhões de metros cúbicos que ainda remanescem após esse 6º ano consecutivo de seca, que é o ano de 2017. Esse açude, só para dar uma ideia em termos de volume, esse volume, ele não consegue preencher sequer o reservatório de Mãe d'Água, que tem 567 milhões de metros cúbicos. Não estaria aí o Corema. Só Mãe d'Água, se nós concentrássemos todo esse volume hoje ainda remanescente, não seria suficiente sequer para encher o Mãe d'Água, somado Coremas com Mãe d'Água, nós temos aí aproximadamente 1,36 bilhão de metros cúbicos. Então, é de fato uma crise sem precedentes. Ela se instalou no Nordeste inteiro. Há estados que estão em situação ainda mais grave. O Ceará é um exemplo disso. A capital Fortaleza está sob ameaça de racionamento, em função... já está em racionamento, mas em ameaça de colapso total, porque hoje toma-se água em Fortaleza advinda do açude de Oroz, que está lá na região sul do estado, a centenas de quilômetros da capital. Então é uma crise, de fato, como eu falei anteriormente, sem precedentes, e é preciso se pensar nessa racionalidade no uso da água, porque exemplos aqui, como citou o presidente da ESA, João Fernandes, como Israel, são paradigmáticos, precisam ser observados e seguidos. Hoje, conflitos mundiais estão acontecendo e potencialmente podem se agravar em função da água. Israel é um dos exemplos típicos. Faixa de Gaza hoje, uma boa parte daquele conflito alimentado pelas questões hídricas e há sérias proibições e naquela região como um todo esse assunto é tratado como algo do campo mais militar do que político. Praticamente um artigo
de pré-guerra. Já há uma possibilidade disso muito grande. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E o senhor João Fernandes falou numa coisa que me chamou a atenção, ele falou de toda uma preparação. Aí para essa administração da água, esse uso racional da água. Aí eu lhe pergunto, a Paraíba está pelo menos no caminho certo? Eu acho que nós estamos no caminho certo. O problema é que isso não se constrói do dia para a noite. Isso é todo um processo. Como eu disse, os governos anteriores deviam, cada um, dar a sua contribuição para a resolução deste problema. Porque não se constrói uma obra de infraestrutura, de segurança hídrica do dia para a noite. Fala-se muito nas obras do projeto Canaã de Wilson Braga, depois vem obras de Maranhão, vem obras de Cássio, vem obras de Ricardo Coutinho, mas nós, os nordestinos principalmente, sem deixar de reconhecer que até São Paulo foi pego de surpresa. São Paulo, a locomotiva do Brasil, o estado mais poderoso desta federação, usou até o volume morto 3. Não é isso mesmo, Francisco? Eu quero perguntar, desculpe lhe interromper, mas ainda insistir nesse ponto do que pode ser feito, está sendo feito. O senhor falou, e a gente viu na ilustração que a gente apresentou agora, por exemplo, a gente tem Gramama-Moaba, o reservatório está sangrando. Não é isso? O que é feito dessa água excedente? Tem algum projeto, alguma coisa, ou alimenta um rio e segue? O excedente vai direto para o mar, porque é aquilo que eu falei no início, nós não construímos. Aliás, esta é uma preocupação hoje da ESA e até da Secretaria de Recursos Hídricos, porque nós fazemos a gestão das águas. Eu até faço uma brincadeira, eu digo que a ESA vigia as águas, a CAGEPA distribui a água e a SUDEMA deveria produzir água como órgão, digamos assim, de proteção e conservação ambiental, que é onde a água, digamos assim, estaria ou está localizada. Então, nós temos esse problema, estamos pensando muito nisso. Quando eu digo pensando, é planejando ideias, tentando construir um projeto de armazenação das águas. Mas isso não basta. É preciso este projeto de armazenação ou de criação de reservatórios para exatamente sustentar essas águas, não deixá-las correr para o mar, mas também temos que investir muito na educação. Tem 3 coisas que me parecem que precisam ser puxadas, viu, para a água. Educação, medição e cobrança pela água. A água só será respeitada quando ela tiver um valor razoável, certo? E ela é água, ela só vira recurso, é um recurso econômico, é um recurso produtivo, quando ela passa, digamos assim, quando os outros processos passam a depender dela e isso passa a fixar o seu real valor, o que não tem hoje. Para você ter uma ideia, no Brasil, em regra, cobra-se 1 centavo, 5 milésimo de real por 1 metro cúbico de água bruta. Senhor Sarmento, a gente vai ter que parar um pouquinho, a conversa tá boa, eu já vi que vai ter pano para manga, mas vamos para o nosso primeiro intervalo e a gente volta já. Voltamos com o Correio Urbano, debatendo hoje o abastecimento e a qualidade da água, além de racionamento. No estúdio, estamos com o presidente da ESA, o João Fernandes, e o professor Francisco Sarmento. A gente tem uma enquete, vamos mostrá-la agora, onde perguntamos às pessoas como anda o fornecimento de água nos bairros em que essas pessoas moram. Mas semana aí que faltou, que ele não avisa nem a gente. Não avisa não. Aí a gente quando vê, em casa tá sem água, sabe? Mas agora, graças a Deus, tá normal, né? Mas antes não tava não. Quase todo dia falta.
A gente junta de noite. Falta com frequência. Falta muito. Geralmente é o dia todo, né? Mas assim, o dia que falta mais. Eles pedem pra aguardar, que aí vai chegar, daqui a 1 hora chega, daqui a 2 horas chega e nada. Tem que ter reserva, né? Porque senão fica sem, é verdade. Ou então tem que comprar, né? Faltou dizer aí que a gente fez essas enquetes foram nos bairros do Zé Américo, em Jaguaribe e bairro das Indústrias. Perfeito. Bem, tomando pelo tema que a gente abordou na enquete, eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor Sarmento, se ele conhece a realidade da oferta de água aqui em João Pessoa e o que dizer sobre isso que a gente viu agora na enquete, as pessoas reclamando. A oferta de água aqui já está menor do que a demanda? Na verdade, o que a gente assistiu aí em relação à enquete diz respeito mais ao sistema de distribuição dessa água, Sim. Não a água bruta. Até agora a gente falou sobre a água bruta, que é essa água que ocorre na natureza, é água que é armazenada nos reservatórios e depois é captada pelas companhias, no caso aqui a Paraíba, a Cagepa, a Companhia de Abastecimento de Água, e que trata e distribui essa água e vende. Quer dizer, há problemas, claro, as companhias de água no Brasil como um todo desperdiçam muita água, tem muito problema de perdas de faturamento. Aqui na Paraíba, no caso, gira em torno de 36%, que o número oficial é esse. De perdas? De perdas. A cada 1.000 litros que é colocado na rede, fatura-se aí menos de 700 litros. Então, as perdas são relativamente elevadas e é uma coisa paradoxal, porque nós estamos numa região semiárida, no caso aqui da faixa litorânea até que há uma relativa abundância de água, mas no mundo inteiro é sempre assim, você tem demandas crescentes e as ofertas são aproximadamente constantes. Você chega a um ponto nas bacias hidrográficas que não dá mais para construir nova infraestrutura. Sim. E aquilo que já existe em termos de represas, barragens, etc., atinge um limite. E essa disponibilidade hídrica é ofertada e as demandas continuam crescendo. Daí a necessidade, muitas vezes, de se implantar fontes alternativas, se buscar fontes alternativas para a complementação dessas demandas, como a dessalinização da água do mar, como as transposições de bacia. Então, são soluções que, às vezes, precisam ser adotadas porque as águas superficiais, que são as de mais fácil acesso, elas se exaurem. Professor, o último investimento aqui em relação à ampliação para tratamento de água, que é a água que vai para as torneiras, foi década de 80, é isso? Gramama-Mamuaba? O Gramama-Mamuaba, ele foi, o sistema que existia, ele era projetado para atingir até o ano 2000. Isso. E aí foi construído o sistema Gramama-Mamuaba, que hoje responde por cerca de 70, mais da metade do abastecimento da água da região metropolitana de João Pessoa. Com a projeção para atender essa demanda até 25 anos depois. Exato, disso, esses projetos normalmente são feitos para horizontes de 25, 30 anos. Mas nesse caso já... Ela foi exaurida e daí em 2009, 2008, 2009, deu-se início a um sistema adutor chamado Sistema Adutor Translitorâneo, que é uma adutora que pega água nas bacias hidrográficas do sul do estado e traz aqui para a estação de tratamento na entrada de João Pessoa, ali no distrito industrial. Aquela estação trata também as águas que vêm do Gramama-Mamuaba, as águas são reunidas ali. Essa estação, então, ela está tratando de 2 sistemas. Né? Dos dois sistemas, exatamente. Assim, né? Então, ali abastece João Pessoa, Bahia, Cabedelo, Santa Rita, uma parte, e realmente foi necessário esse investimento já com vias à complementação da água necessária a abastecer a região metropolitana aqui de João Pessoa. Foi inaugurada recentemente essa adutora e ela foi iniciada lá nos idos de 2008, 2009. Ainda falando sobre abastecimento e vendo também o lado da população, a gente fez outra enquete, dessa vez a gente foi para Campina Grande e a gente perguntou para a população lá o que o racionamento lá em Campina Grande deixou de ensinamento. O que o racionamento me ensinou foi o fato de economizar, porque a gente tinha um ritmo de gastar água e a água acabou. Então a gente teve que economizar para que não faltasse. Eu vinha perguntando. E o que eu vou fazer agora é economizar, de fato. Quando você for escovar os dentes, lavar os pratos, ficar atento para que a água não possa vir a faltar.
Aí tá vendo? Todo mundo disse que aprendeu, né? Aí eu volto a pergunta para João Fernandes. Ele já, eu acho que não aprendeu, não. O senhor acha que aprendeu e que a população está preparada para isso? E a pergunta que não quer calar: quando termina o racionamento de água em Campina Grande? Eu diria que é a dor que ensina a gemer, né? Então, a crise, com certeza, ensinou a uma parcela da comunicação, da comunidade de Campina Grande e da região adjacente, de uma forma muito perversa e dolorosa, né? Que temos que fazer, respeitar a água, usá-la racionalmente. E o exemplo está aí. O senhor pegou 2 depoimentos, cada um à sua maneira, reconhecendo que aprendeu com aquilo. Eu espero que o povo de Campina tenha de fato aprendido e que não seja preciso se repetir essa façanha, até porque a transposição, embora tenha seus problemas, a transposição se consolidará em breve. Em breve ela se consolidará, em breve a obra será concluída e de fato entregue possivelmente à Codevasp para fazer a gestão até Monteiro, e nós outros aqui, a ESA e os órgãos do Estado, para trazê-la, digamos assim, de Monteiro até Boqueirão e fazer essa distribuição. Com relação à segunda pergunta, é quando? E eu vou repetir, até quando a gente erra, a gente tem que ter a honestidade de dizer o que aconteceu. O governo prometeu 9 metros cúbicos por segundo. Ele até deve bombear, a partir de suas estações elevatórias, dar o pontapé inicial, os 9 metros. No entanto, o máximo que chegou a Monteiro foi 7,8, medido pela plataforma de controle de dados instalada pela ESA em Monteiro, no Portal das Águas, e convalidada pela ANA, Agência Nacional de Águas. Só que, 2 meses depois, problema em um reservatório. Isso já deu uma ameaça, mas eles conseguiram recuperar o reservatório logo, fazer o serviço e voltou a funcionar. Ato contínuo, uma das bombas dá um defeito. Eles têm que tirar os seus equipamentos, os equipamentos dessa bomba e levar para São Paulo. Mais de 15 dias. Depois disso, agora mesmo, hoje, a preço de hoje, nós temos uma das estações elevatórias, precisamente a 5ª, que só está operando com a bomba. Para quem não conhece, o complexo lá são 6 estações elevatórias, ora é canal, ora é aqueduto, ora é túnel, e entre 217 quilômetros você tem 12 reservatórios. A gente não chama açude, porque os açudes da gente, historicamente, são os barramentos que nós fazemos nas bacias, no leito do rio, e juntamos a água. Lá são um reservatório que recebe água por gravidade e solta por gravidade do outro lado. Por conta disso, a ESA, se era 7,8 chegando a Monteiro, pelos cálculos da gente, no máximo 60 dias, Campina Grande tinha os 33,80 milhões de metros cúbicos, saindo já do volume morto e continuando a receber água, porque não parava a transposição. E nós colocamos, por precaução, 90 dias. Daria no dia 19 de julho, nós teríamos resolvido o problema. Veja só, nós calculamos inicialmente 60, mas quando começou a reduzir a vazão, ficaria por conta dos 30 dias que nós demos de usura para o negócio. E chegou aos 90 dias e a água não chegou ainda. Hoje, eu quero crer que daqui para o dia 20, 15 e 20, nós teremos resolvido o problema de Campina. Porque o que é que está acontecendo? Mesmo estando chegando hoje, apenas 3.500 litros, para falar numa linguagem que o povo entende, 3.500 litros por segundo passa lá em Monteiro, está chegando ao Jacaré. Jacaré é o ponto
de entrada na bacia do açude. O açude, quando faz o espelho d'água, ele tem seu limite. Entendo. Então, neste limite, está saindo 3 pontos, está chegando a Monteiro 3,50 ou 3.500 litros, e está chegando 2.900 litros em Monteiro. Você podia até dizer, mas vão, 600 litros de diferença tem que ter, porque tira água para Monteiro, tira água para Camalaú, tira água para Congo, tira água para Caraúba, tira água para São Domingo, e mais do que isso, lá no Rio Paraíba, na Ponte Conceição, entre Sumé e Congo, nós estamos tirando água que antigamente era retirada, sabe de onde? Do açude do Congo, açude do Cordeiro. Hoje nós tiramos para abastecer todo o Cariri, completar Monteiro e descer na direção de Campina Grande. Mas, Sr. João Fernandes, vamos dar um tempinho aí que a gente volta no próximo bloco falando mais sobre transposição. Vamos para o intervalo, fiquem com a gente. Voltamos com o terceiro e último bloco do Correio Urbano, que debate hoje o abastecimento d'água. E voltamos aqui com a pergunta ao doutor João Fernandes. Doutor João, como é que é feita a fiscalização nos cursos de água, nos rios e principalmente lá no curso de água da transposição, que é o mais novo rio, vamos dizer assim, Lá no Rio Paraíba, de Monteiro até Boqueirão, e notadamente ao sítio Jacaré, que é aquele onde limita o açude de Boqueirão, o limite da bacia hidráulica do açude de Boqueirão. Sim. É feito com os funcionários da ESA, que não são muitos, mas eu São sempre... quantos funcionários, doutor João? Eu tenho 55 servidores na ESA. Mas todos são fiscais? Não. São quantos os fiscais? Que é esse que interessa, Não, porque, né? na verdade, quase todo servidor da ESA, quando a gente precisa, funciona como fiscal. A gente tem o chefe da fiscalização e tem as gerências regionais, uma em Campina, outra em Patos, outra em Sousa e outra aqui no litoral, que também assume, a gente delega essa atribuição para fazer isso. Porque a ESA, embora tenha sido criada em 2005, infelizmente os governos, e eu não vou botar a culpa em nenhum dos governos, porque eu não gosto de procurar culpados, ou não consideraram importante, ou não tiveram condições, porque nas últimas décadas deste século, né, na outra e nesta, só se fala em crise no Brasil, só se fala em Estado mínimo, em reduzir despesa. Por isso que não dá para estar apontando a mão para nenhum deles. Então, nós temos um quadro pequeno, mas nós contamos sempre com o apoio da Polícia Ambiental ou da Polícia Militar, porque não dá para você botar 2 ou 3 fiscais no leito do rio, subindo o rio acima, sem que ele tenha uma segurança necessária e suficiente. E hoje mesmo, eu tenho certeza que alguém está no Cariri, da Paraíba, entre o Jacaré, que é o ponto de encontro das águas, e Monteiro, fazendo fiscalizações. E fazendo fiscalização e com uma certa eficácia. Primeiro, as águas chegaram um dia desses. Segundo, eu estava contando aquela história de todos aqueles municípios que tiram água. De 600 litros de diferença entre Monteiro e Pá, 300 é para consumo urbano. E andar 130 quilômetros, a água percorrer 130 quilômetros e você só perder 300 litros nisso aí para infiltração, que não será muito agora, porque já está mais ou menos saturado o solo, o leito do rio, ter a chamada dessas perdas, fica complicado. As retiradas que tem e a própria evaporação. Daí porque nós fiscalizamos com essas pessoas, que não são muitas, mas está sendo suficiente. E temos o tal do equipamento do drone, são 2 equipamentos que você não anda pelo leito do rio, você anda pela estrada. Tem hora que você está vendo o rio, tem hora que você se distancia 1 quilômetro, 2 quilômetros, mas você tem o equipamento lá, o dronezinho,
que registra, georreferencia e quando encontra o infrator, você vai lá e toma as providências. E um dos problemas que a gente tem notado que tem acontecido, inclusive foi muito debatido, está sendo muito debatido essa semana, o senhor já veio aqui no Sistema Correio falar sobre isso, são os barramentos. A gente tem um VT aí que eu queria chamar para a gente discutir esse problema dos barramentos lá no canal da Transposição. Vamos ver o VT. No barramento, eu não vou chamar isso de passagem molhada. No sítio Passagem, ele está aqui à frente a 2 quilômetros, então realmente é uma comunidade grande, mas diante do que está se fazendo, é esse volume de água que está consequentemente chegando em menor quantidade ao açude de Epitácio Pessoa, porque à nossa frente aqui nós já encontramos mais 2, e segundo informações das pessoas que aqui passaram, tem mais barramento aqui no sentido indo para Camalaú e o Congo. A gente viu agora, eu queria fazer agora uma pergunta para o professor Sarmento. É o seguinte, o senhor, com os seus conhecimentos, tanto técnico como acadêmico, na sua opinião, quando é que a gente vai acabar com essa cultura do farinha pouca, meu pirão primeiro? É complicado isso. De fato, nós vamos recair no problema da educação, né? A gente sabe que um dos maiores problemas no mundo inteiro envolvendo a água é o problema da gestão. A gestão, ela é deficiente no mundo inteiro, são raros os exemplos, são poucos os exemplos no mundo em que a gestão é bem feita. E essa carência no gerenciamento dos recursos hídricos fica muito evidente. Aí no caso do exemplo aí do VT, parece que o drone, João, falhou, né? Não captou uma barragem construída no A gente viu aí, professor, que a barragem realmente é enorme e isso não é feito com par. Ah, não, isso é evidente que isso é uma obra de engenharia feita com um rolo compressor e tudo. Do contrário, ela poderia até se romper, tem até tomada d'água. A gente está vendo ali. É preciso bastante dinheiro para fazer um barramento desse. E o senhor estava me falando, antes da gente entrar aqui para conversar, que existe toda uma perda d'água de Sertânia até Sem chegada. Dúvida. Os números, eu vou divergir um pouco dos números que citou o João Fernandes, porque a gente tem feito um acompanhamento com base no volume do açude do Boqueirão, e a gente nota que, de fato, a gente concorda numa coisa, viu, João? Nunca o Ministério da Integração entregou o volume que ele prometeu que iria entregar. Até hoje não foi entregue isso. Você concorda mesmo? O projeto... Eu apresento esse problema, né? Eu coloco para fora. A gente nota o seguinte, nos 100 primeiros dias de funcionamento da transposição, começou dia 10 de março desse ano, havia uma vazão ínfima lá. Eu fiz um alerta na imprensa sobre essa precariedade de funcionamento de um projeto grandioso, que é a transposição. Essa vazão cresceu nos 10, 15 dias subsequentes e desde então ela não conseguiu se estabilizar e vem caindo lentamente. O projeto foi interrompido várias vezes. João Fernandes citou aqui vários problemas que ocorreram ao longo desses 5 meses de funcionamento da transposição. Teve um adicional que foi mais grave, que foi no dia 10 de junho, que o eixo leste rompeu, simplesmente o canal rompeu. E nós já havíamos alertado para esses problemas todos, porque era uma situação muito precária de funcionamento, porque o calendário político federal atropelou o calendário técnico. Essa obra deveria ser testada e tal, mas não havia outra alternativa também, há que se dizer isso. E mesmo com a precariedade e os riscos que se correu, que ainda se corre, foi suficiente para salvar Campina Grande, cerca de 500 mil de pessoas que habitam ali aquela região. Professor, o senhor acha que a consolidação do projeto de transposição ainda está longe? Diante desse tipo de dificuldade, por exemplo? O próprio Ministério hoje, depois de todos os alertas feitos e depois do Ministério Público Federal e Estadual fazerem suas intervenções, eles oficialmente, em documentos que enviam para essas instâncias, eles dizem que é uma obra que ainda não foi concluída, que está em fase de pré-operação. E a força desse eixo leste é tão grande que mesmo em pré-operação, ele já repôs aí o açude do Boqueirão, quando começou a funcionar, quando as águas chegaram lá, ele estava com 13 milhões, hoje está com aproximadamente
está com 7,2% da capacidade aproximadamente. Então, isso mostra a força que esse projeto tem, mas não merecia, vamos dizer assim, que fosse inaugurado daquela maneira, com aquela precariedade. Poderia até ter colocado os pretextos, mas não fazer aquela festa política toda, mais uma vez, tirando proveito, procurando tirar proveito político de uma situação calamitosa que vivia o Nordeste, em particular a Paraíba e Campina Grande. Faz parte também da cultura Parte política da do cultura. Nordeste. Infelizmente, essa visão, isso é fato. Agora, com relação à gestão de recursos hídricos, isso é um problema, como eu disse, muito grande. A gente precisa, eu sei que o governo do Estado agora está providenciando a revisão do Plano Estadual de Recursos Hídricos, que proporciona um mapeamento das ofertas e demandas no Estado inteiro. Esse plano estadual havia sido feito já há muitos anos, já merecia essa revisão que está sendo feita agora. Eu acredito que o João depois pode até falar com mais propriedade sobre isso. E essa cultura precisa mudar em relação à água. É um problema de educação também, educação ambiental, e para o nosso caso, a situação se torna ainda mais complicada, porque nós vivemos numa região de escassez, é uma região marcada em sua socioeconomia por esses eventos extremos da hidrologia, tanto as secas como as enchentes. Então, é de fato muito preocupante. A transposição vai chegar num ponto de funcionamento ótimo, eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida. Agora, é preciso definir algumas coisas. E o custo dessa água é um fator importantíssimo para que induza a boa gestão nos estados receptores como um todo. É o que o doutor João Fernandes falou. Exatamente. E não adianta a gente achar que os meios o valor que é cobrado hoje na Paraíba, ele não é razoável, isso? Ainda não está sendo cobrada a água da transposição. Na última sexta-feira, é uma informação que eu trago aqui talvez em primeira mão, na última sexta-feira houve uma reunião em Brasília e a Fundação Getúlio Vargas, que fez os estudos de tarifação da água, apresentou os custos. A água parada, sem que a Paraíba precise dela, cada metro cúbico vai custar aproximadamente 23 centavos, sem usar. E mais, somando as duas, mais o uso em termos médios, nós vamos ter 70 centavos a cada metro cúbico, custando 70 centavos. Isso é um valor relativamente alto. Eu acredito que com isso os governos estaduais, em todos os estados receptores, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará, farão uma alocação de recursos, uma estruturação mais adequada para as agências estaduais, para poder não ter que pagar uma conta salgada. A conta é realmente salgada. E o impacto para o consumidor? Isso certamente é repassado para o consumidor. Então, tanto a Companhia de Distribuição de Água, a CAGEPA, vai ter que investir mais na questão da redução das perdas, como principalmente a gestão da água bruta nos estados receptores. Não adianta pensar que o Ceará é uma estrela, por exemplo, em gestão de água, porque não é assim. Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, todos esses estados vão precisar melhorar suas estruturas de gestão de água, sob pena de arcarem com as consequências e não terem essa estruturação adequada para que a conta não venha. Isso, para a gente entender bem, em sua casa, se você não controlar a água no chuveiro, a água na cozinha, a água nos banheiros, você vai pagar uma conta maior, evidentemente. Então, há que se investir nisso e o projeto de transposição, além de aumentar a oferta hídrica para essa região do semiárido setentrional, ainda trará esse benefício de induzir, de forçar uns maiores investimentos na área de gestão de águas. Bem, gente, a conversa tá boa, eu tenho certeza que rendia muito mais, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar o nosso bate-papo de hoje, o nosso Correio Urbano de hoje. Eu quero agradecer aqui mais uma vez a presença do João Fernandes e a presença do professor Sarmento aqui, dizer para vocês muito obrigada mesmo, acho que foi muito produtivo, esclareceu muita coisa, a gente falou sobre água, a gente falou sobre educação e o Correio Urbano vai ficando por aqui, não é isso, Zé? É isso. A gente volta na próxima semana. Até lá. Boa noite. Boa noite.